Amém, amados e queridos irmãos que têm nos acompanhado aqui no canal da igreja em Camaçari. Gostaria até de avisar você que ainda não se inscreveu, se aproveita e se inscreva em nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, está sempre aqui junto conosco todos os dias fazendo a leitura do nosso alimento diário. Já fala, alimento diário. Hoje é quarta-feira, nós estamos na semana 4. Esse é o volume 2, a reconexão do homem com Deus, do autor Pedro Dong. Vamos iniciar com a leitura que está aqui em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, a parte A. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Aleluia, que nós somos raça eleita, nós somos o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Louvado seja o Senhor. O título da nossa leitura de hoje, dessa quarta-feira: Filhos de Sião e Reino de Sacerdotes. Pegue seu alimento diário agora e vamos ler juntos. Vivemos hoje uma situação normal na igreja. Você pode conferir isso, confirmar isso? Vivemos hoje uma situação normal na igreja. Vamos ler Joel, capítulo 2, versículos 23 e 24. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Louvado seja o Senhor. Amém. Esses filhos de Sião são os que lutam pelo Senhor. Sião é o lugar onde ficava a fortaleza de Davi. Jerusalém simboliza toda a igreja, mas Sião é uma parte de Jerusalém que defende o rei e luta pelo reino. Isso quer dizer, os vencedores, é os que estão na linha de frente. Louvado seja o Senhor. Deus está chamando a igreja em Filadélfia para fazer parte de Sião. Deus está chamando a igreja em Filadélfia para fazer parte de Sião. Estamos travando uma luta contra as trevas, tirando as pessoas do império das trevas e transportando-as para o reino de Deus. Essa é a nossa luta, tirar as pessoas do império das trevas e transportar para o reino de Deus. As pessoas não são resgatadas sem luta. As pessoas não são resgatadas sem luta. Quem semeia sabe que a chuva precisa cair na hora certa e a colheita também precisa ser na hora certa. Senão a planta morre e não há frutos. Quando a igreja está em situação normal, o Senhor manda chuva na hora certa. Amém. O Senhor tem mandado chuva na hora certa para nós, porque a igreja está em situação normal. É o que temos presenciado há quase 5 anos. A igreja precisa perceber, neste momento final, a importância da palavra profética. Aleluia, a importância da palavra profética. A palavra profética é muito importante. Ela será como a chuva na hora certa para o Senhor abençoar sua igreja e encerrar esta era. Amém. O povo que saiu do Egito carregava a forte influência da cultura egípcia. Quando Moisés subiu ao monte para receber os 10 mandamentos e demorou para voltar, os filhos de Israel pediram a Araão que ele fizesse deuses, porque achavam que precisavam deles para os guiar pelo deserto. Nós conhecemos um pouco dessa história que está ali em Êxodo 32, começa do versículo 1 até o 4, mostra isso.
A primeira geração foi formada pela cultura egípcia, por isso morreu no deserto. Que o Senhor nos conceda misericórdia e nos dê o mesmo espírito de Josué e Calebe para entrarmos na boa terra. A Bíblia mostra que Josué e Calebe, eles tinham o espírito diferente. Nós hoje estamos servindo o Senhor com um novo espírito. Louvado seja o Senhor, um espírito diferente. Indignado, Moisés convocou aqueles que estavam do lado de Deus, porque muitos adoraram o bezerro, afirmando que deuses os havia tirado do Egito. Os filhos de Levi, só os filhos de Levi, atenderam o seu chamado e se ajuntaram a ele. Ó Senhor, confira isso em Êxodo 32, 25 a 29. Eles se prontificaram e ficaram do lado de Moisés. Dessa forma, a tribo de Levi foi separada para servir ao Senhor como sacerdote. Ô irmãos, essa tribo foi privilegiada. Podemos dizer que essa tribo foi os filhos de Sião. Foram separados para servir o Senhor. Entendeu? Nós precisamos fazer parte desse exército glorioso. Senhor Jesus, Deus queria que todos o servissem como sacerdote, mas por causa da influência egípcia, cuidado com as influências que podem nos tirar desse privilégio de fazer parte de Sião. Somente a tribo de Levi ficou do lado de Deus. Com isso, infelizmente, só essa tribo poderia entrar no tabernáculo para servir. Que privilégio dessa tribo! Na igreja, esse sacerdócio foi restaurado. Na igreja, esse sacerdócio foi restaurado. Podemos desfrutar isso que nós lemos aqui de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, a parte A. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Amém. Sacerdócio no viver da igreja foi restaurado. Amém. O Senhor quer que toda a igreja lhe sirva. Deus detesta a obra dos nicolaítas, que é uma hierarquia entre clérigos e leigos. O nicolaísmo foi introduzido na igreja a partir do século II e copiou do judaísmo as vestes especiais, os ritos, os cerimoniais e a hierarquia. Isso foi copiado do judaísmo. Mas hoje, irmãos, todos podemos servir. Livres, estamos livres para servir. As 12 tribos marchavam como exército, seguindo a nuvem, conforme a ordem do Senhor por intermédio de Moisés. As tribos não tinham autonomia para ter sua própria direção. Está vendo aí? Não tinha autonomia, mas todas seguiam a direção dada por Deus por intermédio de Moisés. Tinha uma boca, tinha uma direção. A direção ali era Moisés. Hoje não é diferente. Somos muitos membros, mas um só corpo. Vivemos em cidades diferentes, em igrejas diferentes, mas fazemos parte de um só corpo. Amém. Um só povo de Deus. Não é cada um fazendo o que quer, o que acha. Não, nós temos uma direção. Amém. Na luta pelo reino, somos um só exército. A obra de nosso ministério é a obra de edificação do corpo de Cristo. E Deus estabeleceu os apóstolos para assumir a liderança das igrejas. Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolo, depois profetas e mestres. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28. Senhor Jesus, Paulo, em sua segunda carta aos Coríntios, defende sua autoridade. 2 Coríntios, capítulo 2, capítulo 10, versículo 8. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu, para a edificação
e não para destruição vossa. Não me envergonharei. Paulo fala aqui, 2 Coríntios 10:8. Ele usou de autoridade para inferir na igreja em Éfeso, quando alguns passaram a ensinar doutrinas diferentes das ministradas pelo apóstolo. Ele, então, enviou Timóteo até Éfeso para advertir aquelas pessoas. Lembra? 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3, ele diz: quando ele estava rumo à Macedônia, rogou a Timóteo para permanecer em Éfeso, para debaixar certas pessoas que estavam ali ensinando diferente do ensinamento dos apóstolos, da direção que Deus tinha dado a ele. O apóstolo tem a liderança espiritual sobre as igrejas. Ele tem a liderança espiritual, mas não interfere nas questões administrativas da localidade. Na localidade, a questão administrativa é com os presbíteros, mas a liderança espiritual em todas as igrejas, Deus fala por meio dos apóstolos e fala a sua palavra profética. Hoje nós não estamos soltos, irmãos, nós temos uma direção, nós temos uma boca que Deus tem usado para falar conosco, para dar direção à sua edificação. Louvado seja o Senhor por essa leitura do nosso alimento diário desta quarta-feira. Louvado seja o Senhor. Somos os filhos de Sião e o reino de sacerdócio é nosso. Jesus é o Senhor. Até a próxima, amados irmãos. Amanhã tem mais leitura, por isso que eu estou falando com você. Se inscreva em nosso canal, ative o sininho e participe dessa leitura todos os dias conosco. Que o Senhor abençoe a todos vocês. Jesus é o Senhor. Amém.